Atitude correta. Rocan, ministro Ricardo Dugo. Atitude correta. Seria cada um vigiar constantemente a si próprio, procurando saber se está agindo certo ou errado. Quem assim procede possui o verdadeiro Makoto. Ao contrário, condenar o mal dos outros, chamar-lhes a atenção, embora socialmente pareça correto, para um mamerito não é atitude digna. Se de fato alguém estiver errado, a Deus cabe julgar. Aqui reside o grande mistério da fé. Portanto, todo aquele que age contra esse princípio está tentando colocar a vontade humana acima do poder divino. De outra parte, entretanto, existem situações que precisam ser definidas. Então, o que na realidade não está correta é a tentativa de estabelecer o bem e o mal para os outros. No momento em que alguém age assim, erra. Por isso, torna-se necessário que cada mamerito mantenha uma atitude mental de não julgamento, levando em consideração também as circunstâncias que exigem algumas definições precisas. Esse tipo de postura corresponde a um nível espiritual sutil e misterioso, envolto em transmutações intermináveis. Mesmo assim, é importante que cada mamerito procure aproximar-se um pouco dele. Desse modo, estará polindo a alma. Além disso, tal maneira de agir corresponde à prática de uma fé altamente elevada. É também um princípio que nunca foi ensinado por nenhuma das religiões existentes. Quem o praticar, contudo, jamais cometerá erros e estará sempre no caminho da verdade. Evangelho do Céu, volume 1. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao culto mensal em ação de graças. Uma grande oportunidade que nós temos de refletir também, né? Além de agradecer, sobre a atitude correta nossa, né? Porque muitas vezes tentamos avaliar os outros com os nossos pensamentos, nossa forma de agir, com a nossa criação, aquilo que a gente já conheceu e etc., né? E muitas das vezes, as outras pessoas em que estamos julgando são pessoas que não passaram pela mesma formação que nós. Às vezes, muitas vezes, espíritos que não têm uma religião, né? Pessoas que não estão ligadas a nenhuma instituição religiosa, ou que não têm nenhuma fé, né? Então é fácil a gente, do topo, talvez da montanha, ficar olhando e falar, nossa, está errado, está certo. É muito simples, né, fazer isso. Então, se a gente parar para pensar essa atitude como a Sama coloca, é uma pessoa que não se preocupa facilmente com as coisas, porque sabe que Deus há de julgar. Se a pessoa está realmente errada e ela está plantando, a colheita obviamente vai chegar, né? Então, a nossa atitude é sim vigiar constantemente a nós próprios, né? Então a gente tem que estar realmente, do mesmo jeito que a gente fica julgando, né, muitas das vezes, a gente tem que voltar os olhos para nós mesmos e falar, será que eu também não erro em nada? Sou perfeito? Não tenho nenhuma falha? Né? Todos nós erramos. Independente do nível em que estamos, há erros, né? Então, se fôssemos realmente perfeitos, também não julgaríamos. Porque a perfeição, dentro de como a Sama coloca aqui, também não julga, né? Então, na verdade, é como se entendêssemos que cada espírito está em um estágio evolutivo, né? Então, vamos supor que você esteja no grau 10 e o espírito que você está olhando, errando, está no grau 2. Você já foi do grau 2 também. Ou esqueceram, né? Ou esquecemos. Né? Já fomos do grau 2, do grau 1, ou até do grau menos, né? Talvez fazendo mal, né?
A gente não lembra de todas as nossas vidas desde o início das encarnações. Mas pode ser que já tenhamos errado de forma bem grave, né? Então, até mesmo nisso cabe a nossa sabedoria. Por isso que os mestres ascensionados, né, colocam orar pelos inimigos. Por que será? Por que será? Né? Então a gente também tem que refletir nesse sentido. Pode ser que um inimigo de hoje seja um grande aliado amanhã. Isso pode acontecer. Talvez não nessa vida, numa próxima. E, graças às vezes às nossas orações por esse ser pode sair sim de um nível infernal e ir para um nível melhor. Mas Sama não fala que quando oramos no altar dos antepassados e sufragamos uma alma que está num nível infernal, ela pode subir vários degraus quando recebe essa oração? Então, por que não também um encarnado que, infelizmente, está obsediado? Né? E até falando desse termo, né? Muitas vezes, por conta da convivência material, nós esquecemos da parte espiritual. E aí vem o egoísmo à frente, pensamos somente no que é bom para nós. E dentro desse aspecto material, muitas vezes nós nos anuviamos automaticamente. Nós fazemos isso conosco, não é ninguém que está fazendo. Por quê? Estou pensando mal para alguém, eu estou com inveja de alguém, eu estou com raiva, estou com ódio. O que esses sentimentos refletem? Nuvens espirituais, cinza, pretas, escuras. Isso fica ao nosso redor. E como que o nosso guardião, o nosso anjo da guarda, vai nos ajudar se está tudo escuro? Está tudo anuviado. Né? E ele está lá, não quer dizer que não esteja. Ele está lá falando, olha, não vai por aí. Esse caminho aí vai dar errado. E a gente não vai escutar. Por mais que seja o esforço que ele esteja fazendo. Né? Então a gente tem que refletir, qual é o nosso padrão vibratório? Como estamos refletindo espiritualmente? E isso é vigiar constante a si próprio. Eu estava vendo até um vídeo, acho que foi hoje mesmo, e que falava que até mesmo nesses casos de ataques espirituais, né, que acontecem, é a coisa praticamente, infelizmente, mais normal do mundo, que esses espíritos, muitas das vezes, eles vão atuar no nosso sentimento e no nosso pensamento. Eles implantam ideias lá. Eles fazem a gente sentir coisas negativas para atrapalhar. É justamente para atrapalhar. E muitas vezes nós achamos que somos nós mesmos que estamos sentindo aquilo. Que somos nós mesmos que estamos pensando aquilo. E eles são insistentes. Até conseguir o intento. Que muitas vezes é te desviar do caminho. É de desviar você das boas práticas. É desviar nós da nossa própria fé. Então criam situações. E muitas vezes se nós nos mantemos firmes, aí ele fala assim, puxa, não consigo pegar essa pessoa. Eu vou pegar quem está próximo. E aí o outro que está vacilando ao lado é o que ele vai conseguir desequilibrar. E desequilibrando quem está próximo de nós, automaticamente há uma grande chance de nós nos desequilibrarmos também. Porque começa toda uma guerra espiritual ali para tentar chegar ao objetivo, que é te desviar. Que é você não ir para o bem, é não orar, é não ministrar jorei, é não ler os ensinamentos, é não ajudar o próximo. É isso que eles não querem, porque isso faz diferença no mundo. E até antes do culto aqui, durante até o culto, eu estava lembrando de um documentário que se chama Quem Somos Nós. Se não viram, tentem ver esse documentário. Ele fala sobre física quântica e como isso está atrelado às nossas atitudes.
E ele fala e uma das partes do filme, né, desse documentário, tem uma experiência científica em que eles lançam elétrons, né? Basicamente, eu vou explicar, se vocês não entenderem, a gente tenta expandir de novo. Mas basicamente tem um aparelho que lança informações de um lado, tem uma parede aqui ao meio com uma fenda e ao fundo uma outra parede inteiriça. Então eles lançam essas informações e passa por essa fenda e forma nessa última parede justamente a imagem da fenda que está ao meio. E depois eles fizeram essa mesma experiência colocando somente um observador ao final. Então, quando tinha um observador filmando aquele experimento, o resultado na parede, ao fundo, era totalmente diferente quando não tinha um observador. Né? Então, o que isso quer dizer? Em outras palavras e simplificando, que cada um aqui está interferindo no resultado do culto, por exemplo. Porque cada um aqui é um campo energético, né? É um campo quântico, vamos dizer assim. Né? E cada campo interfere na realidade. Então, se estamos todos orando, estamos construindo algo, estamos cocriando algo, que as nossas energias se unem ali naquele momento, subindo aos céus e vice-versa, dos céus à terra. Volta o resultado das nossas orações. E isso no mundo é a mesma coisa. Por isso que tem ensinamento que fala também que os pensamentos e os sentimentos do ser humano interferem no clima. Se as pessoas reclamam muito, pensam muito mal, né? Tudo isso interfere também nas condições climáticas. Então, aí que está, né? Às vezes a pessoa fala, mas só eu aqui, eu não estou prejudicando ninguém. Na verdade, somos todos um, né? Estamos no mesmo planeta cocriando algo. E tudo que se manifesta aqui na Terra é resultado somado de todos. Então, querendo ou não, estamos interferindo sim no planeta Terra. Então, cabe a nossa responsabilidade também, se estamos num país e estamos felizes ou não com o que está acontecendo no país, temos que orar também pelo país. Para que Deus faça a justiça dele. E não a nossa. Porque a nossa é enviesada, né? Estamos enviesados. Querendo ou não, temos uma opinião. Então, para que não o resultado disso não seja enviesado, para que Deus faça sim a sua vontade, não a nossa. Isso não está nas orações? Seja feita a vossa vontade? Não é a nossa que a gente pede. E também fazer esse tipo de oração está cocriando algo. Né? Nós estamos pedindo a intervenção divina sobre a terra. E nós não podemos nos esquecer, né? Porque muitas vezes, minha vida está tudo bem, eu estou com saúde, sou próspero. É fácil pensar quando a gente pensa só em nós, né? Se está tudo bem, mas e os demais? Estão todos bem igual você? Todos no planeta estão bem? Ou será que a gente não pode contribuir com as nossas orações também? Ou nós estamos gastando tempo em vigiar as atitudes dos outros, né? Se a gente seguir só esse ensinamento aqui, já se muda muita coisa. Vigiar a nós mesmos. Nós temos sim que ter o nosso senso crítico, né? Entender, de acordo com o que Meixo Sama ensina, qual é o caminho correto. Mas os demais não interessam. Se eles estão errando, vamos orar então. Se é que eles estão realmente errando, vamos orar. Porque pode ser que do seu ponto de vista seja um erro, mas na obra divina tinha que ser daquele jeito. É fácil a gente julgar a situação só por um pedaço dela. Só que muitas das vezes aquele que supostamente tenta te prejudicar é o seu esmeril para você subir de nível espiritual. Porque se você não passa por aquele tipo de aprimoramento, muitas vezes você não vai desenvolver o que você precisava desenvolver. Por isso estamos na Terra, né? Para passar por desafios, né? Seria muito fácil trabalhar, estudar,
formar uma família, se desenvolver espiritualmente sem dificuldade? É muito fácil, né? Seria muito fácil. E com certeza não nos desenvolveríamos tanto quanto se é da forma como é. Né? Então o mal também tem a sua necessidade de estar lá. Porque ele nos aprimora na verdade. Por quê? Vou dar um exemplo básico. Perder a paciência, ficar irritado, com ódio. Se você se colocar um empenho nisso, em não fazer mais isso, com o tempo você vai conseguindo melhorar. E pode ser que sim seja um atentado espiritual para que você se irrite. Mas uma hora, aquilo você já vai estar calejado. Vai vir um ataque, você fala, isso não interfere em nada. Mas na primeira vez foi difícil, na segunda, na terceira, na quinta, talvez na sexta você fala, isso não me atinge mais. Né? Então até mesmo nisso a gente tem que ter sabedoria para absorver. Enquanto eu estava recebendo aqui o jorei do reverendo, veio muito forte na minha cabeça uma informação. Eu aí, cada um interprete da maneira que achar conveniente a sua realidade. O que estava de pé agora está deitado. A corrente que estava ativa agora está quebrada. E o laço que estava com nó agora está desatado. É isso. Muito obrigado a todos.